fora da jogada, tem uma falta, precisa ser marcada. Sim, uma falta claríssima. Mesmo que o Puma não estivesse disputando a bola. Isso. Também seria... É uma falta clara ali na jogada do gol, que está interferindo ali no gol, aí o VAR precisa... Vamos mostrar os momentos mais discutidos do jogo, analisar se a arbitragem foi justa, se o VAR acertou ou se teve lance que influenciou diretamente no resultado. Tudo isso com uma análise honesta, clara e sem enrolação. Se você quer entender os bastidores do apito, esse vídeo é para você. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente cada passo dessa jornada pelo futebol que a gente tanto ama. O primeiro, né, a gente começa pelo gol anulado do Corinthians. Olha só, o gol do Memphis. É uma jogada, só pedir para dar uma paradinha, por favor, se a gente puder travar a imagem. Só explicar, Barreto, porque por uma questão de direitos, nós não temos a jogada toda. Certo. Nós estamos mostrando aqui aquilo que nós recebemos da emissora que transmitiu a partida. A gente só mostrou na câmera 1 o gol, a jogada já partindo lá da ponta esquerda, e depois o VAR recomenda a revisão, mostrando a infração de impedimento do Yuri Alberto no início da jogada. No momento que a bola é chutada lá pelo goleiro, a posição aqui do Yuri Alberto claramente uma posição de impedimento. Certo. E ele só pode ser punido se ele receber a bola diretamente do companheiro ou se for uma jogada, um passe deliberado da defesa. E o que eu quero chamar a atenção aí para essa ação do Piton? Essa ação dele não caracteriza uma nova origem. Mesmo ele tocando na bola ali, né, com a coxa ali, muito próximo do joelho, ela não caracteriza mesmo a origem, porque ele não teve o controle da bola, porque ele foi acossado pelo Memphis. Estava numa disputa. Numa disputa com o Memphis. Então, ele não teve o controle total da bola. E os instrutores até falam assim, a gente tem que avaliar. Ele fez o que ele quis, ou ele fez o que ele pôde? Ele fez o que pôde, porque ele estava, olha só, ele foi atrapalhado pelo Memphis. Antes dele chegar até a bola, ele tem uma ação, olha só como ele é desequilibrado. E para mim, eu vejo como falta, mas é discutível, porque ele olha para o corpo do Piton e vai em cima do corpo dele, enfim. É isso. Já no campo de jogo, muito provavelmente o Daronco deve ter chamado a atenção do assistente que o toque tinha sido da defesa, porque o assistente não tinha dúvida daquela posição do Yuri Alberto. Muito provavelmente, no trabalho de equipe, eles devem ter percebido que o toque foi do Piton, deram sequência no jogo, mas esqueceram de avaliar a ação do Piton, que não é uma ação de nova origem, e sim é um desvio. Mas, para mim, aonde está o erro da anulação desse gol? Volto a repetir que a gente não tem a imagem completa da jogada por uma questão de direitos. Mas, olha só, o Yuri Alberto, ele domina a bola aqui no meio campo, a gente pode soltar o momento que ele domina a bola, aí só dá uma paradinha aqui, por favor, se puder voltar lá, paramos aqui. Nós não temos a imagem completa, mas eu vou descrever o que aconteceu no jogo. Não foi a partir desse momento aqui que iniciou a fase de ataque para sair o gol do Corinthians. Ele tem a posse de bola e o Yuri Alberto, ele saiu dominando a bola, ele volta para a intermediária, ele chegou a ultrapassar a linha do meio campo. Ele não atacou imediatamente. Ele dominou a bola, veio de uma posição irregular, houve o impedimento, mas não foi o início de ataque, não foi o avanço em direção à área do adversário. Ou seja, aí é um erro em que o VAR já não tem mais... Ele tinha que ter morrido com aquele impedimento, com o erro de impedimento da primeira infração. Se dessa bola que ele domina e rola para o Memphis, ok, ele atacou imediatamente, mas ele dominou essa bola, ele foi controlando, ele chegou a passar a linha do meio campo. O Corinthians, lá próximo da linha lateral, teve uma posse longa de bola, troca de passes, demorou, ficou tocando passe de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só depois, lá na câmera 1, agora a gente pode seguir, só depois de toda essa ação do Yuri Alberto, que a gente vai ver, se a gente puder voltar lá no início do vídeo, aí é que o Corinthians começa a atacar. Essa jogada aí. Naquele momento que tem esse toque, olha só. Antes de chegar aí, a bola passou pelo campo do Corinthians, foi trabalhada, permitiu a recomposição do Vasco. Exatamente. Ele veio com essa bola dominada, lá daquela posição de impedimento, controlando a bola, foi lá no meio campo. E antes desse ataque do Corinthians, ainda teve uma posse longa, uma troca de passes longa do Vasco, para só depois partir para o ataque.
Portanto, houve um impedimento na origem, mas não foi o início ali da fase de ataque, o momento que o Corinthians... Porque a fase de ataque é um conceito de leitura de jogo, que o árbitro e o VAR devem fazer. E não foi naquele momento que o Corinthians atacou. Me lembra, inclusive, o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras em 2023, né, que teve aquele impedimento do Verratti, a defesa do Palmeiras. Na sequência, você pega a equipe que não conseguiu se recompor, você avança em direção à área do gol do adversário, e não foi o que ocorreu. A partir desse impedimento do Yuri Alberto, ele volta lá no campo dele com a bola dominada, o Corinthians tem uma troca de passes longa lá na esquerda e só depois ataca, assim, aí já era uma outra fase, outra fase do jogo. Isso é uma orientação que é dada para a arbitragem, né? Isso não está escrito, ou isso está expresso na regra? Isso está expresso no protocolo do VAR, mas aí é uma leitura, não determina ali, não tem os exemplos da jogada. Uhum. Aí é o árbitro que precisa fazer ler a jogada, ler a leitura do jogo, ter o conhecimento do jogo para poder fazer essa aplicação. E para mim é uma jogada muito clara que o VAR não deveria interferir, porque não é o Yuri Alberto não avançou em direção à meta adversária, pelo contrário, ele chegou a ultrapassar, ele voltou para o reiniciou a jogada. Reiniciou a jogada. Ou seja, tem um erro de arbitragem na jogada. Que já deveria marcar no primeiro momento, porque ali é desvio, não foi nova origem. Mas o gol teria que ter sido validado. Teria que ter sido validado, porque o VAR tem, sem querer, mas que também é falta, que é a chamada imprudência. E mais uma vez o Daronco precisou da ação do VAR para entender a jogada, né? É isso, precisou da atuação do VAR, uma jogada que ele... É difícil para ele ver também, né? Ele está até aberto lá na diagonal, rápido, mas com alguns jogadores e na velocidade, é um toque ali, na passada ali, e ele precisa ver esse toque para poder marcar, mas aí o VAR agiu corretamente. Teve mais um lance que eu acho que a arbitragem errou, no primeiro tempo. Qual lance? Um pisão no pé, tornozelo, acho que foi até do Piton do Memphis, perto da grande área. Isso. E na hora, ele não deu a falta, eu falei, beleza, caiu. Aí o Memphis, ele ficou no chão. A hora que mostram a câmera de frente, foi um pisão realmente... Uma falta, né? Isso daí. Uma falta clara que, inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo, o Memphis, inclusive, sugeriu que era uma falta para cartão vermelho, mas na minha avaliação não. Foi com temeridade. Ele até postou já uma foto, está nas redes sociais, de como ficou o tornozelo dele. Foi uma falta muito clara, passível de cartão amarelo, mas que no campo